Quero compartilhar com os irmãos apenas um versículo aqui em Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, verso 8. Apenas um versículo. Se diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados irmãos, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Isaías, no capítulo 1. Deixa ela aberta aí que nós vamos dar um passeio dentro desse livro. Meus irmãos, a gente, observando a palavra de Deus, a gente analisa o como que Deus ele é misericordioso para com o homem. Desde o princípio da Bíblia, a gente vê como que Deus ama o ser humano, como que Deus trabalhou na vida dos antepassados, trabalhou na vida de Abraão, trabalhou na vida de Isaac e Jacó, trabalhou na vida de Neemias, né? Se você ler a história de Neemias, uma história maravilhosa, um grande homem de Deus. Deus operou milagres e maravilhas através de Neemias. Você vai ver Jeremias, como que é um grande profeta de Deus, como não sabia falar. Mas nós vemos que todos esses homens, Daniel, se você examinar o Velho Testamento, você vai analisar que todos eles eram homens simples, né? Vieram do nada. E por falar em nada para mim é nada para o Nelsinho é nada para o nosso amado ali não é nada para o pastor Samuel é nada. Mas nada para Deus, o nada para Deus é matéria-prima. Nós não conseguimos construir nada com nada, mas do nada Deus faz, Deus cria, Deus faz. Então Deus, toda a vida Ele foi poderoso. Então a gente observa que todos esses homens que Deus formou, esses profetas, né, do Antigo Testamento, você vê que eles, na época de Gideão, a luta era braçal. Não tinha como você, era totalmente diferente de outro, eram reis poderosos, eram exércitos e mais exércitos que lutavam. Hoje nós temos aqui, no nosso país, nós temos o quê? Nós temos a polícia militar, nós temos o bombeiro, nós temos a aeronáutica, nós temos o exército, são tudo poderosos, não são forças armadas, são poderosos. Mas o nosso Deus, Ele é o Senhor de quê? Dos exércitos. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que não há outro Deus além dele. E esse Deus que é todo poderoso, que nos fez, nos formou, nos criou, nós temos esse privilégio de poder dobrar os nossos joelhos e nós temos uma ligação direta. Nós podemos falar com Ele em qualquer situação. Nós podemos falar com Ele sentado, ajoelhado. Eu tenho dificuldade na congregação, onde o Senhor tem nos dado lugar, estamos dirigindo, somos o segundo dirigente lá. Então, o primeiro disse assim: olha, nós estamos trabalhando com obra. Ele falou assim: olha, eu vou mexer mais com a obra, você fica mais do lado espiritual da igreja. Eu falei: tudo seja feito à sua vontade. Então eu disse para ele um dia assim, falei: pastor, eu preciso dar uma palavra desse pessoal aqui. O culto de oração, não está vindo quase ninguém. Então nós temos culto de oração, toda sexta-feira é culto de oração. E esse culto de oração, irmãos, a gente estava assim, estava ficando bem fraco. Eu senti que o negócio estava complicado. Irmãos, reclamando. Irmão, não dá, a gente vem de oração, 50 minutos de joelho, 40 minutos de joelho. Aí eu falei: irmão, aí o Senhor, eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Preciso de uma saída. Aí o Espírito Santo clareou a minha mente. Aí num culto lá, eu falei: irmãos, um culto de domingo, a igreja estava cheia assim, porque era 3 mesmo, 4, hoje tem 40, tem dia que tem 50. É uma bênção, irmãos. Lá
baixa, cheio de zigue-zague, mas nós estamos lá e o Senhor tem estado conosco. Esse mesmo Deus que está aqui está lá também. Então, eu disse para ele, falei, irmãos, eu sei que às vezes tem pessoas assim, então vamos fazer um negócio? Você que acha que, você que na sua casa, por exemplo, não está vindo na oração porque vai ficar 50 minutos de joelho, 40 minutos de joelho. Porque não tem condição, irmãos. Você num culto de sexta-feira, você orar durante a semana, você orar 15, 20 minutos, não tem como. Você vai passar a semana com oração de 15, 20 minutos. Ah, mas eu oro em casa. Você orar em casa é uma coisa, você orar na igreja, nós estamos juntos. Aí é diferente, é uma oração coletiva. Lá na sua casa você pode orar, mas o culto de oração, de adoração a Deus, na igreja, irmão, é outro nível. É diferenciado. Aí eu falei assim, então vamos fazer um negócio? Não tem problema não. Vamos fazer assim. Você, que na sua casa, você gosta de orar no corredor de casa andando, vem. Você vai andar aqui no corredor da igreja para lá e para cá. Você que gosta de chegar em casa, orar sentado, só ora sentado na sua casa, vem, chega aqui, você vai sentar e vai orar sentado. Você que gosta de orar com a boca no pó em casa, pode ajoelhar aqui com a boca no pó e orar. Então, irmãos, não vai ter desculpa para que você não venha orar. Então, você tem liberdade para você orar. Por quê? Porque através da oração as coisas acontecem. As coisas acontecem. Agora, quem não ora na igreja, irmão, leva a mão não. Você acha que ora em casa? Essa monte de série que tem aí Netflix, que hoje é uma facilidade. Você acha? Você riu. Porque você conhece. Né? Então, irmãos, oração é a chave que abre todas as portas. Todas as portas. E não espera, irmãos, vir a luta. Né? Você vê que quando Moisés saiu do Egito com aquele povo lá, que deu um trabalho tremendo para ele, quando ele chegou, estava fugindo com o povo, porque chegou na beirada do mar vermelho. O que ele fez? O que aconteceu com ele? Ele olhou para um lado montanha, do outro na frente o mar. E agora? Aí o outro que estava de vigília, de atalaia lá, falou, Moisés, Faraó está vindo aí, vem a poeira lá embaixo. Aí o povo, ele deve ter falado, né? Pessoal, o Faraó está vindo aí, deu aquela corrida, tribulação, vamos orar. Orar? Você não vai orar não, irmão. Deus falou com Moisés, diz o povo que marche. Aí, pega essa vareta, toca na água aí que isso aí vai abrir. Então, é nessa hora, porque Deus é o Deus dos milagres. Então nós vemos uma situação igual aconteceu com Isaías, no princípio, se você ler no capítulo 1, no versículo 1 diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então Isaías aqui teve uma visão. Então, quando Isaías teve essa visão, vai entender o quê? Que Isaías era crente. Isaías não era um homem qualquer, porque ele era filho de Amós. Quem era Amós? Amós não era profeta, a princípio ele não era profeta. No capítulo 7, no versículo 14, ele fala que ele era boiadeiro, é a mesma coisa. Mas no versículo seguinte, Amós diz que ele tomava conta de rebanho. Então ele era o quê? Da roça. Ele vivia na roça. Mas Amós foi um grande profeta. Depois ele se tornou-se um grande profeta. Mas Isaías vivia o quê? Vivia na aba, principalmente do rei Uzias. Então Isaías estava ali no meio. É como eu fosse membro dessa igreja e ficasse coladinho com o pastor Samuel. Sou membro daqui, tornei amigo do pastor Samuel, então nós estamos juntos. Nós estamos juntos.
Só que Isaías, né? Isaías, quando ele, com o decorrer do tempo, ainda tem um versículo aqui, ó. Ele no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então você entende o quê? Que Isaías, ele também era da roça. Era um homem, quer dizer, roça, que eu estou dizendo, não é que é matuto, não. Pessoas simples, pessoas humildes. Assim era Isaías. Mas eu quero ver com vocês, compartilhar com vocês só um pedacinho de alguns versículos que tem aqui. Isaías, no capítulo 1, no verso 4, assim, olha o que Isaías fazia. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. No capítulo 3, no verso 11, ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará que as suas mãos fizeram. No capítulo 4, no verso 8, ele diz assim: ai dos que ajunta de casa em casa e reúnem campo em campo. No verso 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. No capítulo 4, 18, ai dos que puxam iniquidade com cordas da vaidade. No versículo 20, ai dos que mal chamam bem e ao bem como mal. No versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos. No versículo 22, ai dos que são poderosos para beber vinho. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele fala de 8 ai, aproximadamente 8 ai. Então Isaías era nada mais, nada menos do que um crente que era o quê? Era um crente. Ele nada mais, nada menos era um crente debochado. Era um crente que ele não tinha se esvaziado de si mesmo, do seu orgulho, da sua situação financeira. Ele era aquele crente que para ele nada estava bom. Eu não sei se aqui tem, lá em Volta Redonda, às vezes a gente acha, tem um conjunto de ser, né, olha, nós vamos, conjunto de homens, por exemplo, olha, vamos à festividade dos irmãos, dos varões, nós vamos usar calça preta, camisa lá, mas de novo esse uniforme, é o Isaías. No grupo das meninas também tem. Aqui, irmãos, olha, nós vamos fazer o seguinte, o uniforme vai ser esse, vai ser assim. Ah, não, mas de novo. Aí nos irmãos, nos músicos, poxa, esse hino outra vez. Então Isaías era mais ou menos assim. Isaías era desse jeito. Por quê? Porque ele não tinha se esvaziado de si. Ele não tinha esvaziado dele próprio. Ele não tinha tido um encontro especial com Deus. Ele estava, tudo que ele fazia era ele, tudo dele era eu sou, eu faço, é isso e aquilo. Mas até que um dia, um belo dia, que teve uma surpresa. Aí no capítulo 6 diz assim: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías, ele começou a
a mente dele, os olhos espirituais dele, começou a abrir. Por quê? Porque ele vivia na aba do rei. Depois que o rei morreu, aí ele, quer dizer, teve que se virar sozinho. Lá em Volta Redonda tem um pastor, uma família muito abençoada. Conheci muito o pai deles, Luiz Gomes, grande homem de Deus. Aquele homem me traz muita recordações. E temos na família lá, tem uns 3 lá que são pastores, e todos os 3, tem 3, todos os 3 fizeram cirurgia do coração, mas colocaram alguma coisa no coração. Agora tem a semana que eu vim para cá, um foi hospitalizado, fazia 10 anos que ele tinha operado o coração, ele teve que trocar uma válvula lá, mas agora está bem. Eu liguei para ele esses dias que eu estava aqui, já está em casa, está recuperado. Então um deles era assim, bem pilantrinha, sabe? Bem pilantrinha. Aí ele falava assim, a mãe dele falava assim: Lenay, você toma jeito. Lenay passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e nada de Lenay tomar jeito. E ele, por quê? Porque ele vivia na aba da oração da mãe dele. Os outros, todo mundo desembolado. Um dia ele chamou. Ela chamou ele, chamou todo mundo, sentou na sala e falou: cadê o Nai? Eu quero é o Nai aqui. Aí trouxe o Nai. Pois não, mãe, senta aí. Olha, a partir de hoje, quero esclarecer para todos vocês aqui: Nai, eu nunca mais oro por você. A partir de hoje, minhas orações para você encerradas. Você pode ter certeza, você não tem mais, eu não vou mais te cobrir com as minhas orações. Você está entendendo? Ele falou: você está entendendo, Nai? Ele falou assim: tá bom, mãe, estou sim. A hora que foi, quando ele entrou para o quarto dele, ele falou assim: a partir daquele dia, nunca mais eu abusei das coisas de Deus. Por quê? Porque ele vivia debaixo da oração da mãe dele. Ele sabia que corria perigo, mas a mãe dele orava. E ela era uma mulher de oração. Era uma mulher de oração. E desses 3 irmãos, todos os 3 fizeram cirurgia no coração. Aí a mãe dele não fez. Aí ela pegou, ele não quis fazer, com medo, aí ela veio a falecer. Quando eu estava com problema cardíaco, estava com esse problema no coração, aí eles falaram comigo: não, minha mãe, eu não quis fazer, eu não queria fazer. Não, minha mãe não quis fazer, morreu. Aí eu peguei e falei com ele assim: coisa nenhuma, você vai fazer sim. Só que quando abriu o meu coração, eu não tinha problema na válvula mitral. O meu problema, quando ele abriu, estava perfeito. O problema é que eu tinha um buraco no coração, eu tinha um furo no coração. E ele, o médico, falou que esse furo é de nascença. Eu só não morri há mais tempo, e quando ele falou que era de nascença, eu falei: doutor, mas eu tenho 68 anos, agora que apareceu esse furo. Ele falou: não, seu coração ele é grande. Toda a vida o seu coração é grande. Se o seu coração fosse normal, igual o meu dos outros, ele já tinha morrido há muito tempo. Eu falei: graças a Deus. Louvei a Deus. Então, a gente observa que quando Isaías teve um primeiro encontro com Deus, ele começou, o Senhor mostrou para ele teve a visão, que quando ele aqui no versículo, quando assim: e os umbrais das portas se moviam, e a voz clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí eu fui ver o que significava essa fumaça. Aí eu fui ver qual o significado dessa fumaça. Então, por que ele ficou tenebroso? Por que ele tremeu na base com essa visão? Por quê? Porque a fumaça significa uma manifestação física e santidade da glória de Deus. Não era uma fumaça comum. E ele, na visão que ele teve, ele viu que os umbrais da casa, eles balançavam, eles tremiam. Então, quando ele se tremeu e que ele viu essa fumaça, que nessa fumaça ele viu o poder de Deus, eu quero esclarecer melhor: é como se fosse o batismo no Espírito Santo hoje.
É como você, quem não foi batizado no Espírito Santo, mas quem é, sabe muito bem o que é ser cheio do Espírito Santo. Então Isaías, lá não tinha sido ainda derramado o poder do Espírito Santo, mas ele estava vendo o quê? A glória de Deus. Por que ele viu, quando ele viu que essa situação, quando ele viu tudo isso, ele ficou apavorado? Sabe por quê? Porque ele sabia que quando Moisés, ele era crente, ele sabia da palavra. Porque quando Moisés foi subir ao monte para estar com Deus, para fazer a tábua dos 10 mandamentos, Moisés viu o quê? Viu a glória de Deus. Quando Moisés queria ver Deus assim, face a face, Deus falou, não, você vai me ver pelas costas. Então, muitos sábios, esses muitos entendidos, diz que ele veio pelas costas. Moisés só viu a glória de Deus pelas costas. Ele não viu porque o Senhor, primeiro, que não dá a glória dele para ninguém. Não concede essa para ninguém. Então o que a gente sente, que Isaías sentiu, foi a presença da glória de Deus. É aquela glória que quando aconteceu com Saulo, não é? Saulo, quando perseguiu o povo de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia relata de que Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele falou assim, perguntou quem é, falou, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Quem Saulo perseguia? Perseguia a igreja do Senhor. Então nós somos de Cristo, nós não somos membros da igreja, nós somos membros de Cristo. Nós somos membros de Cristo. Então, quem que ele perseguia? Perseguia o povo de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, foi interessante. O que aconteceu com Saulo? Saulo era um homem bravo, Saulo era um homem terrível, Saulo era um homem que não tinha discussão. Mas quando ele encontrou com Jesus, aí que tem uma parte que eu acho muito interessante, que os discípulos, na época do Senhor Jesus, no seu ministério terreno, a Bíblia relata que eles ficaram 3 anos junto com os discípulos, até a ascensão dele, do Senhor Jesus ter ascendido aos céus. Ele ficou aproximadamente 3 anos e 6 meses, 3 anos e 4 meses, assim diz os historiadores, né? Aproximadamente isso. Então o Senhor Jesus falava para os discípulos, olha, eu vim, mas eu vou morrer, vou ser crucificado, vou passar por isso, mas olha, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. Então os discípulos ouviam isso, os discípulos foram muito privilegiados de ver Jesus curando os enfermos, né? As pessoas subindo com a pessoa por cima do telhado para descer, a fé daquela pessoa que levou ele lá para o paralítico, lá para ele ser curado. Então os discípulos viram tudo isso, viram os milagres lá com aqueles pãezinhos lá. Quando você tem, eu tenho 3 peixes, 5 pedacinhos de 5 pães e 3 peixes. Ele fez que encheu aquele cesto ali, o Senhor operou o milagre, os discípulos vendo isso. Olha que coisa gloriosa, ver Deus operando o milagre. Deus operando o milagre. Os discípulos acompanharam tudo isso. Olha que eles ficaram 3 anos, praticamente 6 meses nessa luta. O apóstolo Paulo, o que os discípulos não aprenderam em 3 anos e 6 meses, você tem uma ideia, quando Jesus foi crucificado, todos eles voltaram. Pedro voltou ao normal, todo mundo voltou a pescar. Mas quando que eles não aprenderam em 3 anos e 6 meses andando com Jesus, quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, ele aprendeu em 3 dias. Em 3 dias, o apóstolo Paulo aprendeu o que eles não aprenderam em 3 anos. Aí você fala comigo, você pode estar bolado. Esse aqui ia ser também, deve estar falando, mas por quê? Por que eles aprenderam em 3 dias? Que ele aprendeu em 3 dias? Porque quando Jesus apareceu para Saulo, o Senhor Jesus já estava no seu corpo glorificado. No entanto, por isso que ele não resistiu à claridade e ficou cego.
Por quê? Porque o Senhor Jesus já estava no seu corpo glorificado. Você vê que você lê a Bíblia, você vai ver que isso aí foi depois da ascensão de Cristo. Quando isso aconteceu, o Espírito Santo já estava atuando. Foi depois do Pentecostes que aconteceu essas coisas. Então, quando a pessoa está de frente com as coisas de Deus, a pessoa muda, a pessoa é transformada. É por isso que muitas das vezes você olha para a pessoa, você vê, como é que Deus fez o homem? Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem não fumando, não bebendo, não matando, não prostituindo. Mas o homem, o que é que o homem fez? O homem virou para a esquerda e se mandou, né? Esquerda para cá, né? Então na esquerda e se mandou, né? Então, o que acontece hoje? Hoje em dia, há pessoas que entram por esse caminho da maldade. Somente o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica. Somente através do sangue de Jesus. A Bíblia diz assim, em São João, a Bíblia diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é se, tem uma preposição aí. Se ele não te libertar, ninguém te liberta. Ninguém te liberta. Eu já tive a oportunidade de estar junto com pessoas viciadas. Lá a igreja lá tem um sítio lá onde que é um centro de recuperação. Então já levei alguns amigos meus lá, né? Já teve Marcelo hoje, onde ele me vê na rua, é uma bênção. O Marcelo está fortão, está bonitão. Mas o Marcelo vendeu o carro que valia 60 mil, 50 e poucos mil, ele vendeu por 10 mil para comprador. Ele ficou 3 dias dentro de um bueiro, só usando dó, gastou os 10 mil todinho. Hoje Marcelo tem família, tem esposa. Então, eu consegui levar ele para lá. Deus tem misericórdia de mim, né? E ele fez um canal para mim levar ele. Então não é eu, não. É o Senhor que faz essas obras. Então a gente observa como é que estava a vida e a situação de Isaías. Isaías era uma pessoa super problemática. Mas então, quando ele disse assim, então disse eu, ai de mim. Por que ele deu esse grito? Aqui inteira os 9 ou 10 ai de Isaías. Ai de mim. Por quê? Porque eu vi ao Senhor. Aí ele diz assim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nos meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então aqui ele teve um encontro com Deus. Ao que muitos irmãos, tem muitos que estão na igreja, irmão, mas ele não está nem aí com a voz do Brasil, falando, aquele rio ali que passa ali, ele voltou, está subindo. É mesmo? Aconteceu, o telhado lá da igreja está caindo. Aonde? É mesmo? Que isso? Irmão, fulano de tal está mal no hospital. Fulano? Quem é fulano? Então, ele não está nem aí, irmãos. Não está nem aí. Ele vem para a igreja, porque aqui é um lugar gostoso. Aqui é bom. Quando o salmista diz, né? Parece cantar Moisés, diz que ele só de Moisés. Vale mais um minuto na casa do Senhor do que qualquer uma outra parte mil. Por quê? Porque aqui é bom. Aqui é gostoso você congregar, estar junto com os irmãos, né? Igual eu, longe da minha família. Eu estou feliz com vocês aqui. A recepção é tão boa, sabe? Que a gente fica bem, você fica alegre. Agora, tem pessoas que vêm para a igreja, ele não vem naquela finalidade de cultuar. O pastor me convidou quinta-feira que eu trouxesse essa palavra hoje. Esse culto para mim começou quinta-feira à noite. Desde quinta-feira à noite, estou lá, Senhor, me dá uma mensagem, me dá uma palavra, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então o culto é assim. Quando a Bíblia fala do seu culto racional, é isso. Hoje de manhã nós estivemos aqui na Santa Ceia, na escola dominical abençoada. Eu peguei o artigo da escola dominical, depois que nós pudemos sentar à mesa e participar da Santa Ceia do Senhor. É momento de quê? De comunhão, de estarmos juntos. Então tem pessoas que falam, hoje é Santa Ceia. Hoje, que isso, Santa
Quer dizer, ele não se importa. Assim era a vida de Isaías, antes dele encontrar com o Senhor. Mas nós vemos aqui, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele estava tendo que desculpa. Eu, Nelson, a gente, pastor, trabalha o que? Meiozinho. Você acha que a gente, às vezes, tem dia que você está num jejum, você está segurando aonde você não está dando água. Não comeu. Então, se eu chegar em pão, mas você não comer uma coisa, uma fruta, e aí daqui a pouco vem um camarada de lá falando 1000 palavrões. Ele abre a boca para te pedir uma coisa e fala 5, 6 palavrões para depois falar o que ele quer. Aí você fala assim: eita Deus, tem misericórdia desse homem. Aí você abre o seu celular, você vai ver nas redes sociais umas coisas que você não quer ver, aí aparece exatamente o dia que você está ali naquela comunhão com Deus. Então Isaías, ele estava dizendo que ele vivia no meio do povo de puros lábios. Você acha que ele não falava? Se ele não falava a palavra, o Senhor não ia limpar os lábios dele. Aí o anjo veio com uma tenaz, passou nos lábios dele, aqui ó, vou purificar. As suas palavras agora serão outro. O seu modo de falar vai ser outro. O seu modo de olhar por irmão vai ser outro. As suas atitudes agora vai ser outro. Esvazia esse Isaías de você mesmo. Aí ele se esvaziou dele. Ele esvaziou o orgulho. Ele se esvaziou daquela intimidade, daquela nitidez que ele tinha, que achar que era só ele que sabia. Por quê? Ele teve esse encontro com Deus. E quando ele teve com esse encontro com Deus, ele assim: eis que tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado do teu pecado. Aí foi aonde ele disse. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia ao Senhor: opa, quem que eu vou enviar? Quem que se habilita aí para a gente ir lá para o Afeganistão? Quem quer ir para lá? Porque para os Estados Unidos, né, irmão? Eu não quero, dólar. Quem quer ir para a Europa é euros. Eu vou para Portugal. Estou querendo ir para lá esse dia, vamos trabalhar. Aí, irmãos, o que ele fez? Ele se prontificou. Depois que ele passou por esse processo, ele disse: depois ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Aí, irmão, vem uma determinada questão. Quem foi Isaías depois dessa passagem? Você vê lá em 2 Reis 20, você vai ver quem foi Isaías. O que Isaías fez? Isaías foi um homem que mais profetizou com certeza, com convicção. Era um profeta. Foi um profeta que profetizou a respeito do nascimento do Senhor Jesus 750 anos antes de Jesus nascer. Isaías já tinha profetizado que ele ia nascer. 750 anos, você sabe o que é isso? 750 anos. Então Isaías foi um homem mais usado, um dos profetas mais usado e ousado na Bíblia. Fala a respeito de Isaías. Isaías foi um grande homem de Deus. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele se redimiu. Ele mudou. Por quê? Porque ele deu lugar a Deus que trabalhasse na vida dele. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Às vezes aqui, quando eu me lembro também, muitas vezes, de Noé, a situação, né, de Noé teve uma situação assim, de todos eles que passaram. Noé foi, eu acredito, foi a mais difícil. Por quê? Porque Noé, quando Deus falou para Noé: olha, faz uma arca, que eu vou enviar um dilúvio aí. Vai vir um dilúvio aí. Quando ele começou a construir a arca, eu imagino, sabe por quê? Eu fui pesquisar e fui ver, mas quanto tempo que estava sem chover?
deveria chover bastante. 1630 anos sem chuva na terra. Só havia um orvalho, um sereno. Só isso que tinha. E agora Deus manda ele fazer uma arca. Você já pensou os filhos dele? Opa, peraí. Seu pai está fazendo uma arca? Para quê? Ah não, que vai vir um dilúvio. Você está maluco, rapaz. Que vai vir dilúvio? Tem 1600 anos que não chovia. Só havia um orvalho que era suficiente para as plantas. Então, Noé, ele foi obediente, ele fez. E ele fez, chegou lá em Mateus, eis que no dia de Noé, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca e foi embora aquela nação. Então, a gente vê que para Deus, irmãos, nada é impossível. Nada é impossível. Às vezes, irmãos, nós pegamos, a gente vê que quando Isaías, ele teve quando o rei Ezequias, né, se adoeceu, por resumir, que já está toda hora. Quando o rei Uzias se adoeceu, quem foi lá dar a palavra para ele? Falou: olha, você põe sua casa em dia, que olha, o Senhor vai te recolher. Já pensou o que aconteceu com o pastor Samuel? Você queria ir? Fala a verdade. É isso, irmão. Nós sabemos do reino. Nós sabemos, temos convicção, certeza. Você quer ir? Não é? Ninguém quer ir. Então, quando aconteceu com Ezequias, Isaías foi um profeta. Foi lá e falou com ele. No capítulo 38 de Isaías, você lê lá que você vai ver, está aqui, ó. Falou: morar na sua casa um dia que você vai morrer, você vai passar pela eternidade. Ele virou para o canto e falou com Deus. Olha, isso aqui é muito sério. Ele teve um papo, um diálogo com Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho feito na tua casa, na tua obra. Olha, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, não choro comum. Ele chorou, ele falou com Deus qual era o problema ali, o que ele fazia. A Bíblia diz, não em Isaías, mas lá em 2 Reis, capítulo 20, você vai ler lá que a Bíblia diz que quando Isaías chegou no pátio, antes dele sair do pátio, o Senhor falou que volta lá, vai lá e fala para Isaías, vai lá e fala para Ezequias, que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então, irmãos, isso é o que? Fidelidade. Pastor aqui, podia falar: ô pastor Samuel, em breve o senhor vai ter que abrir ali, o senhor vai ter que construir ali. Aí eu estou profetizando? Não, isso aqui é lógico. É lógico, daqui a pouco a igreja está cheia. Você quer ver como é que isso cresce mais? De repente, faz você, tem um grupo aí, que nós fomos lá no monte, falei com você naquele dia. Faz o seguinte, irmãos, a partir de hoje, você sabe o que você faz? Você faz assim: olha, Nelsinho, forma um grupo aí de 10 pessoas, vamos evangelizar essa rua aqui, daqui até lá embaixo, de casa em casa, ó. Aqui é um folhetinho da palavra de Deus para você. Nós somos da Assembleia de Deus, dá o endereço aqui, dá o folhetinho e vai embora. Ó, agora vamos evangelizar essa rua aqui. 10 pessoas só vou falar de 10, tá? Mas para isso, vocês têm que orar, jejuar. Você vê só uma coisa, como é que isso aqui, daqui a pouco, em breve você tem que ir para lá correndo, porque vai encher aqui. Porque o povo, irmão, o povo está numa carência. Tem um pessoal aí que vira e mexe, está lá na porta. Na minha porta não bate mais não. Ele já me conhece, já sabe quem eu sou, ele não bate mais não. Passa assim de lado, assim, olhando assim. Aí, quando ele me vê, já vira a carinha para o outro lado e vai embora. Mas eles fazem isso. E biblicamente estão errados. Tá? Mas eles fazem. E nós? O que nós estamos fazendo? O reino de Deus crescer. Estou feliz com a vida do Danilo aqui, né? Um amigo nosso de trabalho. Mas se fizer isso, irmão, você vai ver. Ora, jejua, você vai ver. Olha, 3 meses você fala de Jesus, você ora com uma determinada pessoa. 3 meses você leva com a pessoa, você fala de Jesus, já são 6. Mas 3 meses aquela pessoa vai frequentar
a reunião de novo convertido, porque aprender a descer na sala. Então, num ano, se cada um de vocês aqui fizer isso, você vai ver, meu irmão Samuel vai passar a perda aqui. Que Deus abençoe sempre. Obrigado pela oportunidade. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todo dia eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até me deitar, eu cantarei a bondade. Tu és fiel, Senhor, aleluia. És fiel em todo. Tu és fiel, em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho, aleluia. É tu que mora, que me guia, meu povo, na escuridão, tua presença me conforta. Samuel, ele é meu Pai e amigo és, meu Deus, bondade. Tu és maravilhoso, Jesus, aleluia.